Estamos aqui nas quintas-feiras. Obrigado. Estamos aqui nas quintas-feiras tratando sobre algumas unções que Deus nos ministrou. Semana passada ministramos aqui uma unção de cura. Muitas pessoas que vieram aqui durante a sexta, durante o sábado, no domingo, manifestaram de que foram alcançadas, de que foram tratadas, curadas pelo poder de Deus, É algo que nós temos pedido ao Senhor, particularmente tenho orado e nesses últimos meses, pedindo ao Senhor que aconteçam milagres, maravilhas, neste lugar, na vida das pessoas, para a glória do nome dEle, para a glória do nome dEle. Dia desses eu assistia uma parte pequena de um podcast, um pastor de uma igreja grande aqui em São Paulo, ele era entrevistado e ele dizia, tinha esse mesmo sentimento, com lágrimas nos olhos, ele disse, eu gostaria de como Jesus, estender a mão, colocar a mão nas pessoas e elas serem curadas, serem libertas instantaneamente. E isso no passado, anos atrás, isso acontecia muito. 30, 40 anos atrás, houve uma época aqui no Brasil que muitos milagres aconteceram, muitos milagres. Como eu já disse aqui, alguns deles eu até vi com os meus olhos. E eu tenho pedido a Deus que nos dê de novo este tempo, porque existe uma gama muito grande hoje em dia de pessoas enfermas, e as pessoas às vezes não têm mais a quem recorrer, às vezes a saúde não tem mais condições de dar o suporte que a pessoa precisa, enfim, a pessoa está passando por dificuldade, a pessoa está lutando faz tempos, anos, e eu tenho pedido a Deus, peço que você ajude em oração, para que Deus capacite aqui a minha vida, a vida dos obreiros aqui da igreja, para que Deus use as nossas vidas para ministrar cura, em nome do Senhor Jesus, E hoje, naquela programação que nós fizemos, quero falar sobre esta unção sobre a família. Nós sabemos que Deus criou homem e mulher. Sabemos que a Bíblia nos ensina isso exatamente. Homem e mulher Deus criou. Ambos deixariam seus pais e se uniriam, se tornariam uma só carne e viveriam suas vidas abençoadas por Deus. Este sempre foi o projeto de Deus para a família. Família se constitui com um homem e uma mulher. O que existe hoje, e não é de hoje, desde os primórdios da humanidade, os homens infelizmente desentenderam-se ou não entenderam mais o que está escrito, e homens acabaram se apaixonando por outros homens, mulheres por mulheres, e isso se proliferou ao longo dos séculos, e hoje a gente vive um tempo muito difícil, muito difícil. E você sabe, como eu sei, esse tempo que nós vivemos, eles estão tentando desconstruir e também destruir a família. Já existem no Brasil, hoje no mundo, igrejas que são voltadas para esse público. Gente que está vivendo uma vida de pecado, porque segundo a Bíblia, homossexualismo, lesbianismo também é pecado. E a pessoa que vive nesta vida, por mais que ela queira se aproximar de Deus, ela precisa se libertar desse pecado, e só Jesus pode libertar as pessoas desse pecado. Isso pode acontecer, é só você acessar o YouTube, a internet, você vai encontrar testemunhos de homens
que por um tempo se tornaram mulheres, mas se arrependeram, conhecendo Jesus, foram libertos e hoje são homens novamente, assim como mulheres que se tornaram homens e se encontraram com Jesus e houve uma libertação, e essas mulheres agora são mulheres novamente. Ou seja, Jesus tem o poder de libertar as vidas do mal. Por mais que se diga hoje em dia que isso é genético, que isso é escolha, eu não acredito nisso, eu acredito na Bíblia. E como nós temos um Deus que é tão grande, tão poderoso, basta você olhar as estrelas, basta você olhar os mapas que existem, fotos do universo, para você entender o tamanho de Deus. Na verdade, Isaías inclusive relata que o nosso Deus é tão grande, que Ele reúne todas as águas deste mundo na conchinha de sua mão. Olha a grandeza de Deus. Então eu não acredito que um Deus tão grande, tão sábio, ia se enganar na hora de criar um homem e uma mulher. Isso é coisa maligna. O diabo quer deturpar, destruir a família. E hoje existe um ataque muito grande sobre as famílias. Hoje numa incidência muito maior. Porque já há anos nas novelas, nos filmes, nas séries, já se sempre tentou colocar casais de homens, casais de mulheres, e isso foi sendo aos poucos inculcado na mente do ser humano, de comum, para muitos tem se tornado algo normal. Isto não é normal, porque normal, a palavra normal vem de norma, e a norma bíblica é: homem casa com mulher, mulher casa com homem, ponto. Isso é a norma. Agora, hoje é comum você ver esse tipo de situação. Hoje, por exemplo, é comum os casais se separarem. É comum hoje. Não é normal, mas é comum, inclusive dentro das próprias igrejas que se dizem evangélicas. É óbvio que existem casos e casos, nós não somos ignorantes acerca da palavra, a gente entende como Deus não faz um pacote de gente e vai julgando, ao contrário, a Bíblia diz que Deus, na sua capacidade de Deus, apesar de ter mais de 7 bilhões de seres humanos nessa terra, Deus tem uma capacidade de ouvir um por um, mesmo que todos falem ao mesmo tempo. Deus tem capacidade, Deus tem sabedoria, poder para ouvir um por um. Então Deus não é aquele que faz pacote, não, ao contrário. Deus ouve, Deus trata, Deus capacita, e é óbvio que Deus também entende. Jesus viveu nessa carne aqui, nesse corpo. Desde Adão e Eva, esse corpo foi contaminado com o pecado. Jesus também não pecou, mas ele também viveu numa carne como essa. Ele, mais do que ninguém, segundo a própria Bíblia, ele foi tentado. Jesus passou algumas necessidades dele. Por exemplo, Jesus teve sede, como qualquer ser humano. Ou seja, quando o pecado entrou nessa carne, nesse corpo, isso trouxe para a humanidade enfermidades, problemas de todos os tipos, problemas sentimentais, problemas conjugais, problemas familiares, tudo por conta do pecado. Agora, a Bíblia também diz que foi para isto que Jesus Cristo se manifestou.
Jesus Cristo se manifestou para destruir as obras de Satanás. O diabo luta diariamente, constantemente. Ele luta arduamente. Se tem uma coisa que o diabo é bom, é querer lutar, e ele não desiste. E por conta disso, a gente vê no Brasil e no mundo hoje, por exemplo, eu já falei aqui, mas a incidência de divórcios no Brasil, nesses últimos 2 anos, pós-pandemia, aumentou 35%. Na Europa, aumentou 48%. E nos Estados Unidos, pasmem vocês, aumentou 58%. Por isso você vê na Europa muitas igrejas que fecharam. Nos Estados Unidos, muitas igrejas também fecharam. No Brasil, durante a pandemia, várias igrejas foram fechadas. E existem igrejas grandes no Brasil, sim, glória a Deus por isso. Existem igrejas que estão pregando o Evangelho, que estão crescendo, glória a Deus. Mas infelizmente a estatística de pessoas que se dizem cristãs e estão se divorciando, estão se separando dentro das igrejas, é um dado muito grande. Por isso que quando orava ao Senhor, veio o desejo no meu coração de ungir as famílias da igreja, ao menos da nossa igreja. Para quê? Para que Deus traga proteção sobre a tua vida, para que Deus traga unidade para a tua família. Esse é o nosso desejo hoje, de orar, de ungir vocês. Manter uma família unida hoje não é fácil, não é fácil. Pagar as contas em dia, sustentar a família, conviver como família, hoje em dia está difícil e está se tornando cada vez mais difícil isso. Você deve ter recebido, você deve ter visto, por exemplo, teve um padre aqui no Brasil, que ele citou ou recitou lá na paróquia onde ele é padre, o texto que o Paulo e a Ana enviaram ontem para algumas pessoas aqui da igreja, falando sobre o celular. O celular hoje, ele acabou com muitas coisas. É citado nesse texto. O celular acabou com o telefone fixo. O celular acabou com a internet. O celular acabou com a maioria dos computadores. As pessoas fazem tudo hoje pelo celular. Além disso, o celular está acabando com relacionamentos, casamentos. O celular hoje está educando crianças, porque os pais não têm tempo, então eles dão o celular para os filhos para que eles fiquem brincando. Só que os jogos de hoje, as brincadeiras de hoje, sempre existe uma conotação ali no meio, falando sobre guerra, sobre destruição, sobre homossexualismo, sobre, eu citei aqui domingo passado, um desenho que surgiu aí na Netflix, que as crianças são pequenas, elas estão reunidas, de repente elas são reunidas num lugar, e ali elas vão assistir um casamento, e de repente, para surpresa delas, eram 2 rapazes que estavam se casando, e é se dado a bênção lá, e os 2 se beijam, aí umas crianças, umas olham para a outra e falam assim, tá, e ficam felizes e bate palma. Ou seja, de alguma forma, o celular hoje é usado até para educar crianças. Então a gente tem que tomar muito cuidado, irmãos. Você que é pai, você que é mãe, você tem uma responsabilidade muito grande. E por que eu estou falando isso? Citei domingo aqui, existe uma estatística no Brasil. 60% dos presidiários são filhos de cristãos, de crentes. 60%. Aí você fala assim, mas o pai não tem culpa, a mãe não tem culpa. Eu não vou aqui julgar ninguém, pelo amor de Deus. Mas uma coisa eu tenho certeza absoluta,
Eu sigo a Bíblia. E a Bíblia diz o seguinte: ensina o teu filho no caminho que ele deve andar, pois quando ele crescer, ele não vai se desviar dele. E como é que eu ensino? Eu trago meu filho, jogo para as professoras, pelo amor de Deus, ensina ele. Não. Como Jesus. Como é que Jesus ensinava? Didaticamente. Jesus fazia e perguntava: entenderam o que eu fiz? Sim, então agora vocês vão e façam igual. Você, pai, tem a obrigação de ser um modelo para o teu filho. Ah, mas eu não tenho tempo, eu trabalho muito, eu dou tudo do bom e do melhor. Isso não quer dizer absolutamente nada. Nada. Você é pai, você é provedor da casa. Lá atrás você resolveu se casar. Antes de casar você namorou, deu beijinho, né? Trocou flores, presentinhos. Aí você falou: eu vou casar, né? Talvez nunca te avisaram que casamento, né, dura muito tempo até que a morte separe, não é isso? Sim ou não? Aquela pergunta que eu já falei aqui, que o menino faz para o pai. O menino chega no pai e fala assim: pai, quanto que custa para casar? O pai responde: não sei, filho, eu estou pagando até hoje. Casamento é isso. Você casou, você tem que prover. Você teve filhos, é você que tem que cuidar dos seus filhos. É você que tem que educar os seus filhos. Você tem que ser um modelo para os seus filhos. Ah, mas eu fiz tudo isso e não deu certo. Aí já é outros 500. Aí já é ele que escolheu um caminho errado, problema dele, ele vai se ver diante de Deus. Mas muitos que estão por aí hoje, inclusive na prisão, não tiveram um modelo dentro de casa. Na maioria dos casos até não tiveram pai, só tiveram mãe. Porque os pais, né, na hora do bem bom até revirou os olhos, mas depois abandonou a mulher que ficou cuidando dos filhos. Aliás, hoje virou uma máxima. Os adolescentes, as jovens vão para essas festas do satanás que tem por aí, né? Ou quer dizer, essas festas funk aí, né? Enfim, e ficam grávidas, ganham a criança, dá entrada na prefeitura para ganhar um dinheiro e larga na mão do avô e da avó, do pai e da mãe para cuidar. E isso um dia também vai ser cobrado diante de Deus. Porque, meus irmãos, eu falei domingo aqui e repito: Deus é amor. Deus é amor, a Bíblia fala isso. Só que Deus também é justiça. E a Bíblia diz que aquilo que você faz aqui, tudo que você planta, você colhe. Amém? Então, como provedor homem, ou você mulher que não tem o seu marido, como provedora, existe uma coisa que a gente tem que sempre preservar dentro da nossa casa. É algo chamado unidade. A gente tem que estar sempre juntos. Se tiver um bife, a gente rapa, corta o bife em 4, 5, quantos tiver na família, come um pedacinho cada um. Mas estamos juntos. E você tem que viver, tem que ter essa cabeça de entender a situação e moldar os seus filhos a viver essa unidade. Eu lembro, já falei aqui, na época que meus pais eram vivos, meu pai fazia cultos em casa. E foi assim que nós aprendemos a até hoje estar pregando aqui, cantando, porque na época meu pai abria o culto e ele até brincava: ó, Rose hoje canta, o Marco aí vai pregar, Diego você toca e eu tiro as ofertas. Meu pai brincava assim, né? E a gente fazia aqueles cultos dentro de casa, de 40 minutos, de 1 hora, e orávamos juntos. Isso sempre trouxe unidade para a família. Mesmo porque naquela época era uma TV só, e ainda usava bombril na antena, era uma luta para assistir o Jornal Nacional, né? Mal sabia a gente que depois de alguns anos o Jornal Nacional, enfim, é o jornal mais mentiroso que existe na face da terra, né? Enfim, esse é assunto para outro dia. E meu pai sempre prezava por isso, apesar de todos os erros que ele cometeu. Minha mãe prezava por isso. E por isso a gente, mesmo não tendo muita condição financeira, a gente tinha algumas dificuldades, tivemos dificuldades. Eu acredito que pessoas da minha idade aqui também passaram pelas mesmas dificuldades. Antigamente você não comia carne todo dia.
Antigamente você comia carne uma vez por semana, e olha lá, e ainda era aquela carne de segunda, e só Jesus na causa. Quando eu ia no açougue e a carne era cara, meu pai comprava aquele bife de fígado. Nossa, eu aprendi a comer aquilo ali, eu acostumei, graças a Deus. Aliás, só tinha uma coisa que eu não comia e até hoje não como, que é bucho. Que era um cheiro, Jesus amado. Minha mãe falava, come, não, prefiro comer só arroz. Mas come, não quero, pelo amor de Deus. De resto, comia de tudo, quiabo, tudo que vinha. E meu irmão ainda, a gente morava numa rua lá em São Vicente, que havia uma feira, de quinta-feira. E meu irmão ia ajudar o cara da barraca de banana. E como sabia que a gente não tinha muita condição, no final da feira ele dava 2, 3 caixas de banana. Nossa, quando chegava em casa eu me matava de tanta banana que eu comia na minha vida, viu? De tudo quanto é jeito. Comi muita banana e como até hoje muita banana. Deus foi suprindo, Deus foi abençoando. Mas havia uma unidade. E Jesus, certa vez, irmãos, ele ensinou, acompanhe aqui no telão, em Marcos capítulo 3, versículo 25, se tudo estiver certo lá em cima. Obrigado. Jesus disse assim: se uma casa estiver dividida contra si mesma, também não poderá subsistir. Tem muitas casas hoje que são desunidas. O marido tem o dinheiro dele, a mulher tem o dinheiro dela. Os filhos têm o dinheiro deles e fazem o que querem. Ah, mas eu não preciso da ajuda do meu filho. Não é essa a questão. A questão é a unidade. A questão é ele aprender, o seu filho ou sua filha, didaticamente, que um dia ele vai ter que pagar uma conta de água, uma conta de luz, ele vai ter que pagar uma despesa de mercado, então nada mais justo que ele ajudar nisso, para ele já ir aprendendo. Porque hoje são criados alguns monstros no meio da família, aquelas pessoas, aqueles chupins, sanguessuga, né? Aqui não tem ninguém assim, graças a Deus, mas tem umas famílias aí que tem uns chupins, inclusive até o conselho que eu dou, você que quer casar, a mulher você escolhe, os cunhados e o resto não. Então escolha bem, para depois você não ter aqueles chupim no teu pescoço e tal, né? Infelizmente, nós estamos vivendo um tempo hoje de famílias desunidas. É um no quarto assistindo uma coisa, é outro na sala assistindo outra, é outro lá fora, é outro no celular, é outro no tablet. E se você falar assim, escuta, vamos desligar tudo, vamos cantar um louvor a Deus, vamos fazer. Não, estou terminando aqui, eu não vou parar o jogo no meio. E por isso a gente está vivendo essa questão que nós estamos vivendo hoje no mundo, irmãos. Eu estou te falando isso justamente para você não viver isso. E se você estiver vivendo, está na hora de você despertar. Porque uma coisa é certa, o diabo, o inimigo, ele quer destruir a tua família. Ele quer ver você para baixo, ele quer ver a tua mulher chorando, ele quer ver os teus filhos nas drogas, na prostituição. Esse é o maior desejo do diabo. Mas lembre-se, inclusive o filho de Satã acabou de passar aí agora, vocês viram, né? Como eu odeio esses caras que usam essas motos nesse barulho. Enfim, tem um outro texto que Paulo, o apóstolo, escreveu, acompanhe aqui, Efésios capítulo 6, versículo 1. Ele escreveu assim: filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso é justo. Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso é justo. 2. Honra teu pai e tua mãe. Honra teu pai e tua mãe. Para quê? Por quê? Este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. E tem um conselho para os pais também, versículo 4. Pais, não irritem seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Aí você fala assim, pastor, se eu fizer isso vai dar tudo certo? Irmãos, ainda assim você vai ter problema dentro de casa. Vai ter treta entre os filhos, vai ter treta entre o casal. A gente
A gente aconselha aqui aos casais, por exemplo, quando for discutir alguma coisa, discute no quarto, fecha a porta, fala baixo. Não, discute na frente dos filhos. E os filhos ficam lá, meu Deus, meu pai vai matar minha mãe hoje. Não, acho que é minha mãe que vai matar, ela está com a peixeira na mão, né? Ainda mais as paraibanas, né, Claudinha? Paraíba, Masco, enfim. É uma coisa feia hoje. Casais que brigam na frente dos outros, da família. Eu já presenciei cena de casais, um jogando coisa nos outros, na frente dos convidados, jogando coisa. Porque é você? Toma cuidado com isso. Evite discutir. Mas se você discutir, procure um lugar para você discutir. E não discuta e fica um para um lado ou para o outro. Faça como a Bíblia ensina. Não deixe a ira para o dia de amanhã. Resolva tudo hoje. Durma em paz na presença do Senhor em nome de Jesus. Quero ler um texto com vocês. Gênesis capítulo 37. É uma história muito conhecida. E claro, teve muita treta nessa família aqui. Gênesis capítulo 37, versículo 1. Gênesis é aquele primeiro livro da Bíblia, não sei se você sabia, se abre assim é Gênesis 37, versículo 1. O texto diz assim: Jacó habitou na terra de Canaã, onde seu pai tinha vivido como estrangeiro. Versículo 2. Esta é a história da família de Jacó. Quando José tinha 17 anos, pastoreava os rebanhos com os seus irmãos. Ajudava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. Olha o que José fazia. Menino bom, abençoado, como a gente sempre estudou, tal, né? Mas olha o que ele fazia. Ele contava ao pai a má fama deles. Você já pensou? É aquele chamado cagueta, né? Não sei se isso teve na sua família. Na minha teve, algum tempo. Que quando você fazia alguma coisa errada, o cara já ia, ou a minha irmã, ou meu irmão, ou eu mesmo, né? Chegava no pai, ô pai. Já aconteceu isso na sua família ou só foi na minha? Obrigado, viu? Graças a Deus. Ele contava para o pai a má fama. Tudo bem que ele tinha uma má fama. Talvez ele queria ajudar, que o pai chamasse atenção. Mas ele contava. Versículo 3. Ora, Israel, que é Jacó, gostava mais de José do que de qualquer outro filho. Por quê? Ora, porque ele havia nascido em sua velhice. Por isso, mandou fazer para ele uma túnica longa. Pausa aí. Outra coisa que os pais erram. Dá tudo para o filho querido. Né? Você já se sentiu rejeitado pelos seus pais alguma vez ou não? Né? Principalmente quem tem assim uns 322 irmãos mais ou menos, né? Que o pai e a mãe, ele fala assim, eu gosto tanto dele, porque aquele ali é tão certinho, o outro é bagunceiro, o outro é a ovelha negra da família, mas aquele ali é tão certinho, tá, eu vou fazer para ele uma túnica, porque naquela época as túnicas, elas eram tipo assim, tudo igual time de futebol, uniforme, né? Tudo da mesma cor. Só que Jacó gostava tanto de José, que ele fez uma túnica diferente, segundo a história da Bíblia, colorida. Imagina, todo mundo com uma túnica cinza e José com uma túnica colorida. Imagina os irmãos, o cara contava as coisas de mal que eles faziam. E ainda andava todo orgulhoso com uma túnica diferente. Versículo 4. Quando seus irmãos viram que o pai gostava mais dele do que de qualquer outro filho, odiaram-no e não conseguiam falar com ele amigavelmente. Olha que coisa, a que ponto chegou esse relacionamento dentro da família. Versículo 5, certa vez, José teve um sonho, e quando o contou a seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. Jesus amado, hein? Família abençoada. Versículo 6, ouçam o sonho que tive, disse-lhes. Versículo 7, estávamos amarrando os feixes
de trigo no campo, quando o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os seus feixes se ajuntaram ao redor do meu, e se curvaram diante dele. Versículo 8, seus irmãos lhe disseram: então você vai reinar sobre nós? Quer dizer que você vai nos governar? E o odiaram ainda mais. Haja ódio aqui no coração desses irmãos, por causa do sonho e do que tinha dito. Versículo 9, depois teve outro sonho e contou aos seus irmãos: tive outro sonho, e desta vez o sol, a lua e 11 estrelas se curvaram, ou se curvavam diante de mim. 10, quando contou ao pai e aos irmãos, o pai o repreendeu e lhe disse: que sonho foi esse que você teve? Será que eu, sua mãe, seus irmãos, viremos a nos curvar até o chão diante de você? 11, assim seus irmãos tiveram ciúmes dele. O pai, no entanto, refletia naquilo. Só até aí. O que eu aprendo também aqui? Já ouviu falar aquele negócio? Não conte os sonhos que você tem para os outros. Que tem gente que vai ouvir o teu sonho e fala assim: nossa, irmão, glória a Deus. Meu Deus. Aí chega em casa, sai daqui chutando lata. Como é que pode? Aquele irmão chegou na igreja agora, Deus já está abençoando, o cara já está até sonhando. Cuidado para quem você conta os seus sonhos. Já ouviu pregação assim? Cuidado. José tinha os defeitos dele, como todo ser humano, como eu e você. Eu já falei aqui, dentro da minha casa, com meu pai e minha mãe, teve várias tretas, entre eu, o Roberto, que era mais velho, que Deus o tenha, o Robertão, policial. O Roberto, enquanto solteiro, policial, era aquele cara assim que a bota dele, ele ilustrava tanto, que dava para ver o rosto assim, aquela bota brilhando e tal, limpava a arma, maravilha. Só que ele fazia isso 6 da manhã com a gente dormindo no quarto e a luz acesa. Imagina a gente, quando você está lá dormindo, o cara pá, acende a luz, pô, meu, eu vou trabalhar. Aí eu comecei a desenvolver umas técnicas, né? Por exemplo, chegou uma noite depois que ele foi dormir, ele dormia antes, eu subi assim como é que chama? No beliche e desrosqueei a lâmpada. E fui dormir. Aí ele acordou de manhã, foi lá e clac, 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 queimou essa porcaria. E eu lá, oh, graças a Deus, hoje não vai ter luz. Até que ele descobriu que o negócio estava desrosqueado, uns 2 dias depois, né? Enfim, tinha treta, mas a gente sabia se respeitar, a gente sabia viver juntos ali como família, cada um tinha a sua função, e em cima de nós tinha a bênção do meu pai e da minha mãe, que conta muito. Eu quero começar a encerrar ensinando sobre isso aqui, a bênção do pai e da mãe. É só você ler a história de Jacó e Esaú. Esaú, ele desprezou a bênção do pai, desprezou. Ele preferiu uma comida, um guisado, uma sopa. Preferiu isso para encher a barriga na hora. E disse: o que me serve essa coisa aí de primogenitura? Ah, tomar banho, quero é comer. E Jacó, muito esperto, né? O próprio nome já dizia isso. Picaretão, já faz um acordo aí, meu. Manda para mim esse título aí de primogenitura que eu te dou comida. Ah, cara, fica com a primogenitura, ela quer saber. E se você ler no texto, quando Isaac abençoou Jacó por engano, que ele se vestiu, né? Colocou algumas coisas de parecido com Esaú. Quando Esaú chega para pedir a bênção, o pai fala assim: filho, veio alguém no teu lugar aqui e pegou a bênção. Porque era muito importante. E o texto diz que Esaú chorou amargamente, a ponto de querer matar o seu irmão Jacó. Jacó teve que fugir. Ou seja, por que a Bíblia fala lá no livro de Êxodo, nos 10 mandamentos? Por que nós lemos aqui o que Paulo escreveu? Por que Jesus falou isso também, sobre isso também? Por que a Bíblia tem textos assim: honra o teu pai e a tua mãe,
Honra o teu pai e a tua mãe. Por quê? Por pior que seja o teu pai, por pior que seja a tua mãe, ele é teu pai e ela é tua mãe. Você tem que honrar. E a bênção do pai é muito importante, mas muito importante. Pai e mãe. Porque você já ouviu dizer, né? É uma brincadeira do passado. Praga de mãe, então, se você falar uma coisa, a tua mãe rogar uma praga, se prepara. Então, faz tudo o possível para ela olhar para você e falar assim: filha querida, Deus te abençoe. Filho, Deus te abençoe. E a gente, como pai, a gente não pode também ficar irado naquela hora e soltar aquele monte. Não, irmão, é jovem, cabeça dura. Eu aprendi isso a duras penas. Mas quando aprendi, meu filho pequeno, eu sempre coloquei a mão na cabeça dele e abençoei, disse: que Deus te abençoe, filho, quando você crescer seja uma bênção, em nome do Senhor Jesus. E graças a Deus meu filho é uma bênção. Ou seja, família, não é fácil estabelecer uma e conviver diariamente. Lembre-se, o inimigo de nossas almas quer destruir a tua família. Para de perder tempo, para de dormir no tempo. Se for preciso, para de trabalhar, trabalha menos. Mas dedique tempo aos teus filhos, à tua esposa. Dedique tempo ao teu marido, aos teus filhos. Você que é filho, dedique tempo aos teus pais. Não lembra dele só quando você precisa de dinheiro ou do nome dele para tirar empréstimo. Lembra dele quando está tudo bem, leva um presente para ele. Ah, mas domingo agora é dia dos pais. Eu vou levar um presente para meu pai. Dia dos pais é todo dia. Você devia se preocupar em honrar o teu pai todo dia. Por quê? Porque quando você tiver filho, você vai ser honrado. É o que diz a Bíblia. Eu não estou falando nada mais, nada menos do que está escrito na Bíblia. Só que o inimigo enganou tanto, distraiu tanto as pessoas, que hoje, dentro das casas é tipo, cada um por si, Deus por todos. E por isso a gente vive essa geração que nós temos hoje. Por isso que a gente vive hoje famílias destruídas, famílias que não oram juntas, famílias que nem comem, nem almoçam mais juntos na mesma mesa. Antigamente isso era uma máxima, a gente comia tudo junto na mesa, no domingo. Vinha da escola bíblica da igreja, chegava em casa, minha mãe preparava o almoço, a gente comia todo mundo junto. Hoje não, hoje é um no quarto, outro na sala, é uma televisão ligada aqui, outra ali, lá. Quando meu filho morava aqui ainda, várias vezes saímos aqui do domingo, íamos para casa, e quando pensava em ligar a televisão, não vamos ligar, vamos sentar aqui, você está morando do lado, vem comer aqui, ou a gente ia comer lá, vamos passar esse tempo juntos, com os meninos, né? Ou, na época era só o Gabriel, vamos ficar junto com os meninos, brincando com eles, e esquece televisão. Porque se você não fizer assim, meu irmão, o tempo vai passando, teu filho vai crescendo, quando você despertar, já era. O diabo já tomou conta. Não deixe o diabo destruir a tua família. Como é que eu faço isso, pastor? Ore por eles. Seja fiel a Deus, honre ao Senhor. Peça ao Senhor a bênção dele sobre a tua vida e abençoe os teus filhos, abençoe a tua mulher. Aquela mesmo que você casou lá atrás e na época ela era bonitinha. Você ficava lá, querida, te amo pro resto da vida, né? Tem uns até hoje que ainda falam assim: olha, eu vou te amar eternamente. Esse amor eterno é só o de Cristo, tá, irmãos? Porque acabou, morreu, no céu não vai ter nem esse negócio de homem e mulher, né? Então, enquanto eu estiver aqui, ame, abençoe, invista, tenha uma família abençoada, seja um modelo. Por mais que os teus vizinhos não gostem de você, ou de mim, porque você é cristão, ao menos quando eles olharem para você e para mim, eles vão olhar e dizer assim: pô, esse cara tem todos os defeitos do mundo, mas ainda assim, se olha para a família deles, você não vê eles brigando, você vê eles bem, vai embora, o pai abençoa, né? Vai trabalhar, ô filho, Deus te abençoe, Deus te guarde, em nome de Jesus. Vai, ô filha, Deus te abençoe, a mãe, né? Prepara o café, ô filho, Deus te abençoe, prepara a marmita, seja abençoado lá no teu trabalho, em nome de Jesus. Vai estudar, Deus capacita a vida dos meus filhos, como eu já falei aqui, de madrugada, quando teu filho e tua filha estiver dormindo, vai lá, estende a mão e fala: Deus, eu abençoo meu filho, abençoo minha filha,
Livra, Senhor, a vida dele de todo ataque do inferno, de toda obra contrária. Traz segurança sobre ele onde ele estiver, onde ela estiver. Que ele e ela sejam uma bênção para a sociedade, para a igreja do Senhor, para o evangelho, para a família, em nome de Jesus. Ah, mas eu já fiz isso. Faz isso todo dia. Daqui uns 6 meses, 1 ano a gente conversa, você vai ver como é que vai estar a tua família em nome de Jesus. Crê nessa palavra? Amém. Vamos orar? Vamos ficar em pé juntos?